A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal da Igreja Presbiteriana Independente Araraquara, em São Carlos. Que bom ter você conosco. Continuando então a nossa série de estudos sobre os conflitos da vida, hoje nós vamos falar um pouco sobre culpa humana e a graça de Deus. Vamos orar? Pai de amor, Deus eterno, seja conosco no estudo, ó Deus, que aqui nós estamos propostos a fazer. Que o Senhor abra o nosso coração, nos dê entendimento, que nós possamos crescer à estatura de Cristo Jesus. Nós assim oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, quando a gente pensa em culpa, Vasconcelos afirma pra gente que a culpa é uma resposta pessoal emitida em função de uma falta própria ou de outrem. O fato é que existe muita gente vivendo com culpa. E a culpa, em algum momento, ela pode travar a nossa caminhada. Então, a culpa ela é responsável por grande parte do nosso sofrimento humano. E se você conversar com pessoas deprimidas, solitárias, angustiadas, membros de família violenta ou que discutem muito, pessoas alcoólatras, doentes terminais, pessoas em crises conjugais, né? E até qualquer outro tipo de problema, a gente vai ver que a culpa, ela tá ali por trás de várias situações que poderiam ser resolvidas se não fosse isso. Então, a culpa faz parte, muita parte, assim, das dificuldades de relacionamento da maioria das pessoas. Mas afinal, o que é culpa? Vamos pensar. Já foi identificado vários tipos de culpa, que a gente poderia agrupar basicamente em duas categorias, uma objetiva e uma subjetiva. Então vamos falar um pouquinho sobre a culpa objetiva. Essa culpa é aquela que ocorre quando uma lei é quebrada, né? O transgressor é culpado e quer ele concorde ou não com isso, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com Davi, em 2 Samuel 12, de 1 a 15. Nós não vamos ler todo o texto, mas você provavelmente deve lembrar, se você pegar sua Bíblia aí, é a ocasião em que o profeta Natan vai chamar a atenção dele sobre o seu pecado com Betseba. Então, a culpa objetiva, ela pode ser dividida em 4 categorias. A primeira, a culpa legal, que é a violação das leis da sociedade, por exemplo, avançar um sinal de trânsito. A culpa teológica, que é a desobediência às leis de Deus, e de acordo com as Escrituras, todos nós somos pecadores, não há um justo sequer. Nós temos a culpa pessoal, que é a violação dos padrões pessoais e entrega aos apelos da própria consciência. Nós temos também a culpa social, que é a quebra de uma regra, que ela não está escrita, mas ela é socialmente aceita como válida. E pensando então no outro grupo, que é a culpa subjetiva, essa culpa subjetiva é aquele que a gente sempre fala, remorso. É o sentimento de pesar, né, de vergonha, de autocondenação, que frequentemente surge quando a gente faz ou pensa em alguma coisa que a gente considera errada ou que a gente acha que deveria ter feito de uma outra forma. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Judas Iscariotes. Se a gente lê Mateus 27, que vai falar que depois que ele entrega Jesus, ele sente culpa. E é também o que aconteceu com Esaú, se você olhar com cuidado lá em Hebreus 12, de 16 a 17, que vende a sua primogenitura por um prato de sopa. E Deus pode usar qualquer um desses tipos de culpa, é importante a gente entender isso, ou vários deles aí conjugados, para nos levar a arrependimento e as mudanças necessárias, porque a bondade de Deus é que nos leva a arrependimento. Quando a gente pensa aí em culpa, geralmente a gente está falando sobre a culpa subjetiva, né? A gente pensa em culpa, as mães que sentem culpa, os pais que sentem culpa na educação dos filhos, por exemplo, a esposa ou o esposo que sente culpa no relacionamento por ter feito isso ou aquilo, ou pensado ou agido de má fé, mas não é esse tipo de culpa que a Bíblia aborda, e não é esse tipo de culpa que a gente vai abordar aqui também, assim, mas é para você ter esse conhecimento dos vários tipos de culpa. Quando a gente pensa na Bíblia, existem 3 palavras gregas que a gente pode traduzir como culpa, né, ou culpado.
Então, e todas essas palavras, elas referem-se à culpa teológica. Então, nesse caso, parece haver aí pouca diferença entre culpa e pecado propriamente dito. E aí, partindo então para essa estrada da culpa teológica, vamos pensar aí no conceito de tristeza e de perdão divino. Será que é possível as pessoas, ao lidar com o seu pecado ou com essa culpa objetiva, sem gerar sentimentos de culpa perniciosos? Porque existe um momento em que a culpa ela é destrutiva, como eu já falei, tem um momento que ela é necessária para a nossa conversão, para a mudança de rumo. Então, para a gente responder a essa pergunta, vamos pensar, vamos examinar um pouquinho o conceito de tristeza. E aí, o conceito de tristeza construtivo e destrutivo, e o perdão de Deus. Então, vamos pensar primeiro nessa ideia então da tristeza construtiva e da tristeza destrutiva. Se você olhar com calma o texto de 2 Coríntios, vamos dar uma olhadinha lá junto? 2 Coríntios 7, de 8 a 10, vai dizer pra gente o seguinte: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque contristados segundo Deus, para que, da nossa parte, nenhum dano sofresse. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então a gente vê aqui que Paulo ele faz uma distinção entre a tristeza segundo o mundo, que é essa tristeza destrutiva, que seria o equivalente a gente pensar em uma culpa subjetiva e que por isso nos leva à destruição, e a tristeza que ela é construtiva, que ela é segundo Deus, ou seja, uma tristeza que equivale à culpa objetiva e que resulta em arrependimento e restauração. Então, a partir disso a gente vê esses dois conceitos de tristeza e a gente vai ver que é essa tristeza que vai gerar o arrependimento, Então, é uma tristeza que em certo momento gera um tipo de culpa e essa culpa pesa. E diante dessa culpa, nós nos colocamos diante de Deus e clamamos então por perdão. E aí nós temos o perdão de Deus nisso tudo, E esse é um dos principais temas das Escrituras. Embora algumas passagens aí mencione, sem discutir arrependimento propriamente dito, outros sugerem, por exemplo, pelo menos 2 condições para serem satisfeitas, então, a vontade de Deus, que seria o arrependimento e a disposição do pecador para perdoar. Quando nós pensamos em perdão, nós pensamos num Deus galardoador, que entende a nossa condição, que nos ama incondicionalmente, não é porque a gente peca que ele deixa de nos amar, mas é um Deus que quer o que? Nosso bem. Então, e ele faz com que? Com que nós possamos, essa culpa gere arrependimento, essa tristeza do arrependimento, e enfim, que a gente também possa perdoar quem nos feriu. Então não é uma coisa, eu preciso disso, então se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Não, Deus te perdoa, ponto. E nisso ele permite que você também opere o mesmo perdão que você recebeu dele. Então é um ciclo onde a culpa morre, a culpa acaba. E aí eu trouxe aí para vocês um gráfico. Sempre gostei dos desenhos aí, mas eu gosto de desenhar para a gente entender. Então, o que a gente viu até aqui? Então a gente tem a culpa objetiva e a culpa subjetiva. E aí se a gente olhar então nesses 4 tipos de culpa, dentro de cada quadro a gente vai ver que, por exemplo, a culpa legal, que é a violação das leis da sociedade, e subjetivamente ela traz pra gente pesar, tristeza. A culpa teológica, então, sendo objetiva, é o que? Desobediência das leis de Deus mesmo. E a culpa subjetiva é aquela que traz remorso para nós. A culpa pessoal, então, quando a gente pensa nela de forma objetiva, ela traz a violação dos padrões pessoais. E subjetivamente, dentro de nós, ela produz vergonha.
Aí nós temos a culpa social. Quando a gente pensa então de forma objetiva, é a quebra das regras socialmente válidas. E quando a gente pensa na culpa subjetiva, é a autocondenação. A gente mesmo se condena. Então, pensando também no conceito de tristeza destrutiva e construtiva, então quando a gente pensa aí no conceito destrutivo, a gente tem uma culpa subjetiva, que é um sofrimento que leva à destruição. E é muitas vezes a gente sofrer por coisas que não deveríamos estar sofrendo. Olha que coisa triste, né? Porque a gente olha para os conflitos da vida e alguns deles nós mesmos criamos dentro de nós, né? Ah, eu poderia ter agido melhor, ter feito melhor, e aquilo lá começa a me consumir de várias formas. E aí vamos pensar na tristeza construtiva, que está relacionada mesmo a uma culpa mais objetiva, que é um sofrimento que leva ao arrependimento. Eu sofro, mas esse sofrimento me faz entender que, olha, eu errei e eu me arrependo do meu erro. E aí eu estou então dentro dessa condição para o perdão divino, né? Do arrependimento, de pedir perdão e de ser restaurado. E o maravilhoso nisso tudo é que Cristo Jesus, ele retira a nossa culpa, porque ele levou na cruz sobre si a nossa culpa. Então, meu irmão e minha irmã, se você de alguma forma ainda sente culpa por coisas que você já pediu perdão, peça perdão de novo. Por quê? Porque você ainda não tomou posse do perdão que Deus te deu. E isso está, na verdade, fazendo com que no seu coração você não creia que Deus fez a obra suficiente para tirar toda e qualquer culpa. Não ande pesado na estrada da fé. Nosso Deus já tomou na cruz a sua culpa, a minha culpa. Aqui eu não estou falando, então tá tudo bem, não vamos mais sentir culpa. Não, a gente vai sentir, a vida, faz parte de quem nós somos, esse pecado que tanto nos perturba, mas Deus nos convida a lançar sobre ele, na cruz, toda e qualquer culpa. Então, não ande pesado por questão de culpa, né? Se é uma culpa objetiva, a gente, por exemplo, a gente falou de um sinal de trânsito, a gente vai receber uma multa, a gente vai pagar essa multa, a gente vai estar ok com a sociedade. Quando a gente pensa numa culpa subjetiva, talvez nós precisamos analisar a nossa vida e o nosso coração. Por que eu estou sentindo culpa? É errado o que eu estou fazendo? Vamos pensar aí na mãe, então, que sente culpa no maternar porque ela mandou o filho para a escola. Mas por quê? Porque o fulano disse que não, a mãe, às vezes ela cresceu com isso, né? A mãe, não, você tem que ficar com o filho em casa. Será mesmo? Até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é ruim? Eu tô falando de uma realidade que eu tenho vivido e de algumas amigas que eu vejo sofrer dessa forma. Você pode pensar no pai, por exemplo, que mantém um relacionamento com o filho talvez à distância e sente culpa por isso, porque tá longe, e talvez seja necessário o quê? Revisar dentro de si as razões dessa culpa. Por que eu estou me sentindo culpado? Será que eu teria condições de reaver a minha vida para estar mais perto? Então, por que viver com culpa? Por que viver com remorso, com vergonha, com autocondenação? A culpa subjetiva, ela depende de nós. E como a gente já falou na aula anterior, talvez em algumas circunstâncias nós precisamos de ajuda profissional para sair então desse ciclo de culpa. Porque eventualmente nós vamos fazer coisas que vão nos deixar sentindo culpado e que não necessariamente seja relacionada a uma culpa objetiva, ou seja, não é uma lei que colocaram, né? Não existe uma lei, mas aquilo te deixa se sentindo culpado. Então talvez você precise rever, se autoconhecer para entender as razões da sua culpa, né? E assim caminhar leve na estrada da fé. E aí vamos pensar então, já que eu falei assim de alguns exemplos, né? Mas vamos pensar nas causas da culpa. Por que as pessoas se sentem culpadas? Você já parou para pensar nisso? Que é justamente isso que eu trouxe aqui. A gente precisa pensar, a gente precisa refletir. Deus nos deu inteligência para reflexão, para o autoconhecimento, para análise. Na última quinta-feira, no nosso culto de oração em São Carlos, nós falamos sobre a oração da investigação, de investigar as causas da vida, dos acontecimentos, por que nós pecamos diante de algumas circunstâncias, né? Deus nos deu essa capacidade para o autoconhecimento.
para que a gente possa reverberar a graça do nosso Deus onde nós estivermos. Então, quando a gente pensa em culpa, as razões podem ser muitas, né? Eu vou apresentar algumas aqui, né, do que a gente tem estudado, talvez contemple algumas que você sinta, talvez não, mas basicamente vamos pensar aí em alguns motivos e algumas causas para a culpa. Primeiro dele, a gente pode pensar nas experiências passadas e expectativas irreais, né? São os conceitos individuais de certo e de errado, de bom e mal, que geralmente a gente forma na infância, né? A gente forma algumas concepções da nossa vida por volta dos 4, 5 anos de idade, e durante o tempo a gente vai desenvolvendo isso, mas pensa bem, você formou concepções quando seu cérebro ainda era imaturo. E a nossa tendência é amadurecer, mas muitas vezes, muitas pessoas não amadurecem, tendem a viver com aquela mentalidade da infância. E aí, na maioria das vezes, são os pais, são os professores com quem a gente tem mais vivência na infância que transmite esses valores para nós. E alguns deles nós nem questionamos porque são assim, simplesmente são. E às vezes esses conceitos também vêm de líderes da igreja que acreditam que o ser humano pode viver sem pecar. E a gente não pode, a gente não consegue, né? E é melhor assim, diante de tudo isso, né, a melhor reação diante desses padrões inatingíveis é nós adotarmos uma visão realista. Seja realista com a vida. Você não precisa dar conta de tudo. Você não consegue fazer tudo. E é claro que Deus espera que a gente se esforce para atingir o alvo da maturidade cristã. Isso é claro. Mas Ele também sabe que nós somos seres humanos, né? Então, que a gente tem sérias questões envolvendo pecado e desobediência. E por isso mesmo Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que a gente pudesse receber perdão e desfrutar de uma vida abundante, livre de pecado e de culpa. Senão, nós estaremos vivendo ainda segundo a lei, tentando cumprir tudo, tentando fazer tudo. Uma segunda causa da culpa, né? A inferioridade e a pressão social. É difícil saber se o senso de inferioridade gera esse sentimento de culpa ou se é o sentimento de culpa que produz uma sensação de inferioridade. Então, a gente vive num mundo que jaz no maligno. A gente sofre crítica, nós também criticamos, e por vezes, sem que a gente perceba, nós acabamos assim envolvidos de forma inadvertida assim, nesse tipo de pecado. Então, repressões que podem evocar um sentimento de culpa sem necessidade de fato, tanto na pessoa que critica quanto na que é criticada. E cada uma dessas pessoas envolvidas, então, aí, procura aliviar a sua culpa como pode, né? Criticando outras pessoas, por exemplo, se justificando. Enfim, isso foi o que aconteceu, por exemplo, com o filho mais velho, no relato do filho pródigo, se você olhar lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Outra causa para culpa são o mau desenvolvimento da consciência. Muitas pessoas aprenderam a pensar de maneira rígida sobre o que é certo e errado. E estão convencidas das suas próprias imperfeições, das suas incompetências, e por ter medo de fracassar ou ser castigado, não conhecem direito aí o perdão de Deus, esse é o fato, mas o quê? Moldam a sua consciência de acordo com aquilo e não permitem sair daquela risca. E aí o que acontece? Embora estejam vivendo debaixo da nova aliança, com as leis agora escritas no coração, vivem como se estivessem na antiga aliança, sobre leis escritas em pedras. Então, às vezes a gente precisa sair um pouquinho desse quadrado de certo e errado. Colocar diante de Deus nosso coração, porque isso também pode causar culpa, e culpa desnecessária. E também a gente pode dizer que uma das causas de culpa são influências sobrenaturais, sim.
né? A culpa objetiva teológica e o sentimento de culpa subjetiva, a gente vai ver que eles encontram na história da humanidade a partir do pecado original, que a gente viu lá na primeira aula, lá em Gênesis 3. E são instrumentos do Espírito Santo para nos convencer do pecado, como a gente já falou aqui. Mas também podem ser usadas pelo inimigo, né? Para ficar na nossa orelha. Através de outras pessoas, inclusive, né? Então a gente recebe a maldade dos outros, e às vezes a gente é mal com as pessoas, e a gente acaba infligindo das pessoas aí uma forma de culpa também. E aí vamos pensar, então nós falamos primeiramente no que é culpa, nós falamos então no conceito de culpa e o perdão de Deus, nós falamos das causas da culpa, e agora vamos falar então dos efeitos da culpa. A culpa, ela pode ter várias consequências. Então, quando a gente pensa em infligir a lei, pode levar à prisão, à condenação. E mesmo que a pessoa não se sinta culpada, né? Então, a culpa social, ela pode gerar críticas de outras pessoas. E a culpa pessoal, por exemplo, também leva muitas vezes à autocrítica e à condenação. A culpa teológica, no entanto, tem consequências mais sérias. Deus, que é justo e santo, não faz vista grossa para o pecado. Não dá. Então, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, a punição para o pecado é a morte. Embora Deus, pela sua graça, perdoe e dê vida eterna quando a gente deposita a nossa fé em Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, quem não faz isso, né, nós sabemos que tem a morte eterna. Então, as pessoas geralmente elas procuram aconselhamento por causa do sentimento de culpa. Isso é fato no gabinete pastoral, né? E esse sentimento ele influencia de diversas maneiras. E aí vamos pensar então nos efeitos dessa culpa. O primeiro são pensamentos defensivos, né? E esse se manifesta quando a gente coloca a culpa nos outros, né? A gente nega o erro cometido. Então eu fiz algo errado, mas foi porque se o fulano não tivesse feito tal coisa, eu não teria respondido dessa forma. Né? Isso acaba nos afastando das pessoas. Ou a gente procura boas razões, boas desculpas para justificar os nossos atos. Mas agindo assim, a gente corre o risco de repetir esse mecanismo várias e várias vezes. A gente entra num looping da culpa, né? É sempre os outros, a gente está sempre se defendendo. A gente não assume as responsabilidades. O segundo efeito da culpa que a gente tem são as reações de autocondenação. Nós sentimos culpa quase sempre, e isso gera o quê? Ansiedade. A ansiedade é destrutiva, né? Aquela que faz mal. Como a gente já viu na semana passada, tem também a ansiedade boa, tem aquela que é necessária para se viver, mas a gente está falando aqui de ansiedade destrutiva. E os sentimentos de inferioridade, de inadequação, de fraqueza, de baixa autoestima, de pessimismo, de insegurança, que são assim meios da pessoa se condenar. E aí, em alguns casos, ocorre então essa autopunição e até mesmo a propensão a acidentes. Então, frequentemente, a pessoa tem uma ira reprimida e aí ela tem uma reação típica de Caim, por exemplo, lá em Gênesis 4, que tem eu a ver com a vida do meu irmão, né? Então, assim, a pessoa acaba se condenando, se excluindo da sociedade, da vida em sociedade, enfim. Outro efeito da culpa que nós temos, reações físicas. O sentimento de culpa, ele é como qualquer outra reação psicológica. Ele pode gerar sintomas físicos. O corpo enfraquece, ele acaba entrando num colapso. E essa ocorrência aí vai gerando uma somatização de problemas que a longo prazo pode virar uma patologia. É como Davi testemunha lá no Salmo 32. Enquanto eu calei, meus ossos, né, secaram. Isso doía na alma. Então a culpa também faz isso. Outro efeito da culpa é a dor moral. E a dor moral, ela diz respeito a uma profunda angústia moral, que é provocada
no indivíduo pela compreensão de ter cometido atos com consequências reais e terríveis, mesmo que investidos da autoridade do Estado. É o caso, por exemplo, que a gente pensa dos veteranos de guerra nos Estados Unidos, né, que se sentem culpados por estar na guerra, apesar de ter sido enviados e o Estado ser, então, vamos pensar nisso, o grande responsável. O apóstolo Paulo, ele confessa esse tipo de culpa, por exemplo, no seu processo de conversão e de vocação, se você olhar lá em Atos 22. E por fim, um outro efeito que a culpa gera em nós é o arrependimento e perdão. Graças a Deus que muitos de nós aprendemos a aceitar o fato de que nós somos pecadores e confessar os nossos pecados a Deus e aos outros também, né? Como o reverendo Andrés falou semana passada sobre o companheiro de jugo, de ter gente que está com a gente, né? Faz parte esse confessar os pecados, andar junto. Então isso faz com que a gente descanse, que a gente se satisfaça na certeza do que a palavra de Deus diz em 1 João 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E por fim, vamos pensar em um tratamento adequado para a culpa e os culpados, né? Afinal, a gente precisa tratar isso, a gente não pode simplesmente ignorar. Então é bom a gente lembrar o que Deus espera de nós. Ele não espera perfeição. E isso é uma tentativa sincera de nós buscarmos a Ele. Nós precisamos reconhecer que nós somos limitados, pequenos, pecadores. Deus, ele é tão compassivo que Ele nos ama incondicionalmente apesar disso. E Ele perdoa esses nossos pecados sem exigir de nós penitência, sem exigir de nós expiação. Isso é o que foi necessário. É o quê? Está lá em 1 Pedro 3,18, que Cristo morreu uma única vez pelos pecados dos justos e injustos, para nos conduzir a Deus. Então, já foi realizado, a gente não precisa ficar se martirizando. Então, o que foi explanado até aqui é teologia básica, né? Eu espero que você possa crescer e olhar para a sua vida e entender como é necessário depositar aos pés de Cristo toda e qualquer culpa. Toda e qualquer culpa. Seja ela objetiva, subjetiva, enfim. Porque Deus é quem nos ajuda o quê? A aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Tem circunstâncias na vida que nós não podemos mudar. Nós até gostaríamos, mas nós não temos condição. Então, por que sentir culpa? Né? Tem situações que não dependem única e exclusivamente de nós, que não são pecado por si só. Né? Então, a gente entende que aquilo que é pecado, que aquilo que é errado, Ele também nos perdoa, nos fortalece. Ele nos ama. Isso é maravilhoso. E esse é o ponto de partida fundamental, meu irmão e minha irmã, para a gente tratar de forma adequada a culpa, seja daqueles que se sentem culpados ou daqueles que não se sentem, né? Sabe, tem gente que tem culpa e não tem o sentimento de culpa, enfim. Mas vamos pensar em alguns pontos importantes. Primeiro, compreender e aceitar os culpados. Pessoas que têm o sentimento de culpa, frequentemente elas se condenam e elas esperam ser condenadas pelos outros. E aí eu queria lembrar que não é tarefa minha nem sua condenar ninguém. Em vez disso, nós devemos o quê? Nos aproximar dessas pessoas com amor, com vontade de ajudar. E como o nosso Deus aceitar o pecador, apesar de não aceitar o seu pecado, mas o quê? De acolher, de fortalecer essa pessoa para que ela possa mudar de caminho. Segundo, a gente tem que pensar também, uma forma de tratar a culpa é ajudar os pais a transmitir bons valores. Uma vez que eu já disse que muitos dos nossos conceitos são formados na infância, talvez a prevenção de sentimentos de culpa perniciosos comece com os pais. E por isso a gente precisa o quê? Aprender a inspirar nos filhos dessas pessoas também o compromisso com a palavra de Deus, também com os pais, caminhar junto, discipular,
para que haja o quê? Uma disciplina, não de castigo, mas de correção, de cuidado, onde as falhas são vistas como parte do processo. Para que haja o quê? Incentivo, encorajamento, perdão, e nisso seja construído um bom relacionamento, tanto dos pais com os filhos, dos filhos com o pai, enfim, e por aí vai. Outra forma que a gente pode tratar a culpa é ajudar as pessoas a encontrar bons valores. Grupos religiosos autoritários podem tentar, provavelmente em vão, impor antigas convicções éticas que funcionaram no passado, né? Que a gente não está para questionar alguns fundamentos, mas muitas vezes esses fundamentos e esses valores éticos, morais de muito tempo atrás, hoje eles trazem condenação. Eles intensificam a culpa das pessoas, porque são padrões muito altos. E aqui não estou falando para a gente baixar o nível dos padrões, não. O nosso padrão é Cristo. O que nós precisamos olhar é ver se esses padrões construídos por essas sociedades estão realmente baseados no amor e na graça de Deus, ou se são apenas regras, baseadas o quê? Nas leis escritas em tábuas, e não no coração. Então, como que a gente faz isso? Em oração, em discipulado, no caminhar junto, valores éticos provenientes da Bíblia e coerentes com os ensinamentos da palavra. Isso é um pouquinho de cada vez, é aconselhamento, é vivência de fé. E também uma outra forma de tratar a culpa é ajudar os membros da igreja a compreender esses valores. Então, os membros da igreja, eles devem receber ajuda para entender os elevados padrões de Deus. Como eu disse, a gente não vai abaixar padrão, não é isso. A gente precisa, talvez, de uma nova hermenêutica, de um novo entendimento de vários desses padrões. Todo crente, cada um de nós deve entender que Deus compreende a nossa fraqueza e quando nós caímos, Ele sempre está pronto para nos perdoar de forma graciosa. Se você lembrar, quantas vezes Jesus disse que nós devemos perdoar? 70 vezes 7. E aqui nós não estamos falando simplesmente no sentido, tipo, então esquece. Não, a gente já viu que é necessário arrependimento, mudança de vida, enfim. Nós estamos aqui falando do resultado da culpa, porque às vezes a pessoa, ela foi bem acolhida, os valores da igreja realmente mudaram, mas ela ainda sente culpa. Então aí nós temos que trabalhar essa questão da culpa e talvez buscar não só um atendimento pastoral, mas uma caminhada com essa pessoa de discipulado e ajuda profissional também, de psicólogo, eventualmente também de psiquiatra. Então é bom a gente lembrar que tem duas maneiras de aprender sobre o perdão: experimentar e praticar o perdão. É que nós sejamos uma comunidade acolhedora, no sentido de ajudar a tratar a culpa das pessoas, para que elas se sintam livres e realmente possam viver a plenitude da graça e do amor do nosso Deus. E para nós concluirmos essa aula, nem todos os sentimentos de culpa são ruins, Então, algumas vezes esses sentimentos de culpa nos levam a confessar o pecado, a mudar de rumo, a agir de forma construtiva. Como eu já falei, nós precisamos o quê? De autoconhecimento. Isso só é feito com uma conexão com o Espírito Santo, com Deus Pai e Filho e Espírito Santo. É em oração, em leitura bíblica. Se você olhar, por exemplo, Pedro, antes e depois de Pentecostes, a gente muitas vezes tem um sentimento de culpa nocivo. E quando a gente percebe isso nos paralisa. E nós precisamos o quê? Depositar a culpa diante de Deus e ir em frente. É isso que o apóstolo faz, Ele, na hora que ele se dá conta que ele nega Cristo, e ele se esconde, ele foge, e diante de Jesus ele é restaurado. Lembra que Jesus fala para ele: tu me amas, então apacenta minhas ovelhas, e ele faz isso 3 vezes. Cara, Jesus é maravilhoso, ele trabalha a culpa de Pedro nesse momento. E aí você vê que o texto fala o quê? Que ele fica triste, mas essa tristeza gera em Pedro algo assim surreal. Na hora que você olha aquele Pedro que negou Cristo 3 vezes,
esse Pedro triste, e lá em Pentecoste, ele pregando para mais de 5.000 pessoas, sem medo. É isso que tratar a culpa diante de Deus de forma saudável faz conosco, faz com que a gente caminhe para frente, que a gente se pareça mais com Cristo. E são esses sentimentos de culpa, por exemplo, perniciosa, que a gente quer evitar e que a gente precisa eliminar no meio da comunidade, no meio da nossa família, nos nossos relacionamentos, né, de trabalho, amorosos, nos nossos relacionamentos de negócio. Tem tudo isso, é em tudo aquilo que a gente faz, né? Então nenhum de nós vai alcançar o padrão de perfeição nessa ou em outra área da vida, nessa vida, né, aqui na Terra. Mas apesar disso, nós somos aceitos por Deus. Nós recebemos o perdão incondicional quando nós confessamos os nossos pecados e temos a garantia de que um dia nós alcançaremos esses padrões divinos por causa do que Cristo fez em nosso favor. Então, meu irmão e minha irmã, não ande pesado pela caminhada da sua vida, na sua caminhada de fé. Apresente ao Senhor aquilo que tem gerado culpa no seu coração. Procure aconselhamento pastoral, tenha um companheiro de julgo e procure ajuda profissional, sim. Quando isso for necessário e importante, não deixe de fazer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. E até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.